Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turma, esta aula é uma aula de revisão para a prova de vocês. A nossa revisão vai ser sobre os meios de comunicação. Desde o início da humanidade, gente, desde o surgimento do homem, ele tem necessidade de trocar informação, ele tem necessidade de se comunicar, de registrar a sua história também. Os meios de comunicação, eles são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, entre as pessoas. São os meios de comunicação que vão propiciar a divulgação de informações também. São esses meios de comunicação que vão permitir que vocês se comuniquem com pessoas distantes de vocês. Esses meios de comunicação, inicialmente, eles eram mais arcaicos, né? Eram a forma como as sociedades naquele tempo tinham como se comunicar. A pintura rupestre é um dos mais antigos meios de comunicação, que foi utilizado pelos homens pré-históricos como transmissão de informações, ou seja, essas pinturas rupestres, eles deixavam registradas suas atividades diárias, o seu cotidiano, a forma como eles viviam também. Os meios de comunicação também podem ser instrumentos musicais, que são muito utilizados, né, por tribos indígenas, e a fala também é um meio de comunicação. Com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento tecnológico, gente, vários meios de comunicação vão surgindo, meios de comunicação que vão facilitar a vida do ser humano, que vão trazer mais conforto para a vida do ser humano. Dentre esses meios de comunicação, nós temos o telégrafo, o telefone, o rádio, o computador, né, associado à internet, a carta. Até pombos, gente, eram usados como meio de comunicação, como nós estudamos, né? Teve um pombo que foi extremamente importante para evitar a morte de várias pessoas em um conflito. Então, assim, são os pombos correios. Então, a comunicação, a troca de informação, ela é extremamente importante para a sociedade. Os sistemas de correio na história. Vários povos vão desenvolver sistemas de correios. Os chineses, eles tinham um sistema de correio, né, que eram estradas que permitiam os mensageiros viajar por diversas regiões. Nessas estradas tinham postos para que esses mensageiros pudessem parar e pudessem descansar. Os romanos também tinham meios de comunicação, também desenvolveram um sistema de correio pelas regiões do Império, né, nas regiões do vasto Império Romano. Os mensageiros tinham postos para descanso em diversos pontos das estradas e eles faziam revezamento. Quando o mensageiro chegava para descansar, já tinha outro para seguir com a mensagem, para a mensagem não ficar parada. No Império Inca, gente, que ocorreu, né, foi um grande império que se desenvolveu na atual região do Peru, aqui na América do Sul, e foram dominados pelos espanhóis. O mensageiro, ele era extremamente respeitado. Ele usava roupa luxuosa, ninguém podia bloquear a sua passagem. Havia postos de descanso nas estradas e também tinham um sistema de revezamento. Então, antes mesmo dos europeus chegarem aqui no continente americano, já existia um sistema de correio, já existia um sistema de troca de mensagens, de troca de informação. No Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha, gente, encaminhada ao rei Dom Emanuel de Portugal, foi o primeiro registro de práticas de correio. Por que Pero Vaz de Caminha escreveu essa carta? Quando Pedro Álvares Cabral ele chega aqui no território brasileiro, no dia 22 de abril de 1500, com a sua tripulação, a região já vai estar habitada pelos indígenas, como nós sabemos, né? Então, Pedro Álvares Cabral, ele era um escrivão, e ele veio, Pero Vaz de Caminha, né, gente? Era um escrivão, e ele veio junto com Pedro Álvares Cabral. Então, ele começou a registrar
o que tinha nessas novas terras. Ele descreveu os indígenas, ele descreveu a paisagem e enviou para o rei de Portugal, para que o rei de Portugal pudesse ter conhecimento de como eram essas terras. As primeiras atividades postais do Brasil vão ter início com o Correio Mor das Cartas ao Mar, em 25 de janeiro de 1663. Por quê? Os portugueses que vieram aqui para o território brasileiro, eles precisavam se comunicar com a coroa portuguesa. Vocês lembram que o Brasil ele foi colonizado por Portugal? Vieram vários portugueses aqui para o território brasileiro, para dominar o território brasileiro. Então, essas pessoas, estes portugueses que aqui estavam, eles precisavam se comunicar com sua família, precisavam comunicar com o rei de Portugal. Então, foi desenvolvido este sistema de correio. Mais tarde, quando o Brasil ele torna-se independente, Dom Pedro I vai ampliar o serviço dos Correios. A entrega domiciliar de correspondências ela vai ter início em 1835. Em 1900, os Correios vão implantar o Serviço de Encomendas Internacionais. Em 20 de março de 1969, é criada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Atualmente, gente, os Correios aqui do Brasil, eles funcionam com um sistema de internacional e nacional. Eles estão em todos os municípios brasileiros, né? E possuem diversos serviços online. Então, os sistemas de correios aqui no Brasil, eles se informatizaram. Eles estão fazendo uso da tecnologia também para facilitar para a população, né, o acesso ao serviço e para facilitar também o oferecimento do serviço à população. Os meios de comunicação, falamos dos correios, que é um meio de comunicação. O envio de carta, né, envio de encomendas, de mercadorias. O telégrafo, ele vai ser o primeiro meio de comunicação que vai surgir. É o primeiro meio de comunicação à distância que vai ser inventado por Samuel Morse em 1835. O telégrafo ele conseguia transmitir mensagens através da eletricidade por meio de códigos para as pessoas que estavam a milhares de quilômetros de distância. Lembra que nós estudamos sobre o código Morse, como que funciona? Cada letra do alfabeto é representada por símbolos, né? E o telégrafo ele funciona por meio da transmissão destes símbolos. A primeira linha de telégrafo no Brasil ela foi implantada em 1852, durante o governo imperial de Dom Pedro II. A primeira etapa dessa instalação vai ligar a Quinta Imperial, que no caso era o Palácio de Dom Pedro, né, era a residência de Dom Pedro, ao quartel-general do Exército. Essa imagem aqui, gente, está representando, essa imagem da direita, está representando Samuel Morse. O telefone. O telefone, gente, ele vai surgir em 1876, que vai ser patenteada a invenção do telefone por Alexander Graham Bell. Só que um protótipo já havia sido desenvolvido anteriormente por Antônio Meucci. Mas Antônio Meucci, em virtude das dificuldades econômicas que ele estava passando, ele não conseguiu patentear a sua invenção. Foi Alexander Graham Bell que patenteou, que registrou, que foi lá e falou, olha, isso aqui fui eu que inventei. Graham Bell desenvolveu um aparelho que permitia a comunicação entre um cômodo e outro, no caso o telefone. Bell patenteou a sua invenção e ficou reconhecido como o inventor do telefone. Foi somente, gente, em 2002 que o Congresso dos Estados Unidos reconheceu Antônio Meucci como o inventor do telefone. Esses aparelhos de telefone inicialmente eram aparelhos mais robustos, né, maiores, muito diferentes dos que nós conhecemos hoje. O telefone ele vai chegar ao Brasil em 1877. Ele vai ser instalado no Palácio Imperial, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Também o telefone vai ser trazido aqui para o Brasil
no governo de Dom Pedro II, durante o reinado de Dom Pedro II. Dom Pedro II já conhecia Graham Bell, foi aos Estados Unidos, participou de uma exposição e lá estava Graham Bell expondo a sua invenção. Dom Pedro II ficou encantado, ficou super animado, empolgado com o telefone e encomendou aqui para o Brasil. O rádio, gente, ele foi assim um dos meios de comunicação extremamente importante para a sociedade, porque junto com o rádio também veio a comunicação em massa. O que é a comunicação em massa? É quando a informação ela é transmitida a muitas pessoas, a uma quantidade grande de pessoas. E o rádio propiciou isso. Com o rádio, a informação chegava a várias pessoas de uma vez. Não mais só a uma pessoa por meio do telefone, não mais só a uma pessoa por meio do telégrafo. A partir da invenção do rádio, todos os equipamentos, todos os aparelhos de comunicação vão ser considerados aparelhos de comunicação em massa, instrumentos de comunicação em massa, porque a informação vai chegar a uma quantidade maior de pessoas. O desenvolvimento do rádio começou em 1893 com Nikola Tesla, porém foi Guglielmo Marconi que em 1896 demonstrou o aparelho de funcionamentos por meio da emissão e recepção de sinais. E foi Guglielmo Marconi que patenteou a sua invenção, que registrou a sua invenção. As primeiras transmissões de rádio vão acontecer nos Estados Unidos no começo do século XX. Aqui no Brasil, a primeira transmissão radiofônica vai acontecer no dia 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência. A televisão. Televisão também é um meio de comunicação em massa, Atualmente, praticamente toda a família, toda a população tem um aparelho de televisão em casa. A primeira demonstração deste aparelho, gente, ela vai ocorrer em 1926, na Inglaterra. Este aparelho vai ser um dos primeiros a ser usado, este aparelho que foi apresentado pelo escocês John Logue. A televisão vai se tornar um eficiente meio de transmissão de informações, como telejornais, programas interativos, de entretenimento, programas de auditório, programas infantis, novelas, dentre outros. A televisão é um dos mais importantes meios de comunicação em massa, atualmente muito utilizada pelas grandes empresas para fazer a propaganda de seus produtos, de suas mercadorias. No Brasil, gente, a história da televisão ela vai ter início a partir de 1950, quando surge a primeira emissora fundada por Assis Chateaubriand. A partir de 1950 surge a TV Tupi. O primeiro programa a ser exibido foi o TV na Taba. Como as pessoas, gente, não tinham condições de fazer a compra deste equipamento, quando surgiu era um equipamento muito caro, o próprio Assis Chateaubriand vai fazer a aquisição de 200 televisores e vai distribuir entre os moradores de São Paulo. Para que ele vai fazer isso? Ele criou uma emissora de TV, Ele tem programas. Quem que vai assistir esses programas? Ele precisava de telespectadores. Então, ele vai distribuir esses televisores. A televisão com imagens coloridas chegam ao Brasil apenas em 1972, com a primeira novela transmitida a cores sendo O Bem Amado. Nos Estados Unidos, as transmissões regulares em cores vão ocorrer a partir de 1954. Outros meios de comunicação também, gente, extremamente importantes, são o celular e a internet. Extremamente importante para a sociedade e para as nossas atividades diárias também. Atualmente, o telefone, o celular, com a internet, tem se tornado um dos principais meios de acesso à informação, de acesso a conteúdos, de estudo.
Os celulares, eles vão surgir, a ideia de celular, ela vai acontecer na década de 1940. Porém, essa ideia vai ser concretizada apenas em 1973, quando foi realizada a primeira chamada do telefone móvel para o telefone fixo. Aí surge o aparelho celular. Com o passar do tempo, pessoal, todos esses aparelhos, né, esses meios de comunicação, eles vão sendo aprimorados, eles vão sendo aperfeiçoados, eles vão acompanhando também o desenvolvimento tecnológico. Se inicialmente o aparelho celular ele servia apenas para ligação, para fazer uma ligação, atualmente ele tem diversas funcionalidades. Ele tem câmera, podemos fazer vídeo, podemos tirar foto, podemos enviar mensagem, receber mensagem, podemos nos comunicar com uma pessoa em outro país e ver esta pessoa, né, neste mesmo momento em que estamos conversando, são as videochamadas, né? Então, o celular associado ao uso da internet se tornou um importante equipamento, inclusive de trabalho, importante equipamento de comunicação, de interação, importante equipamento de trabalho. A internet ela surge nos Estados Unidos na década de 1960 com fins militares. Inicialmente, né, surge com o nome de ARPANET e posteriormente ela passa a se chamar internet. A partir de 1982, a internet ela vai ser utilizada com fins acadêmicos e vai se expandir para outros países. Na década de 1990, é criado o WWW, ou seja, Rede Mundial de Computadores. A partir deste momento, a internet ela vai se popularizar pelo mundo, ela vai se expandir pelo mundo. Quando eu falo se expandir, se popularizar, gente, não é que todo mundo vai ter acesso, tá? É que ela vai estar em mais países, porque até hoje uma grande população, uma grande parcela da população mundial não tem acesso à internet, ou porque não tem infraestrutura para chegar à rede de internet até esses locais, ou porque o acesso ele é caro. Esse serviço ele acaba se tornando caro para essas pessoas. No Brasil, a internet ela vai de fato chegar a partir da década de 1990 e também inicialmente ela vai ser utilizada com fins acadêmicos. Ainda hoje no Brasil, grande parte da população, uma grande parcela da população, na verdade, não tem acesso à internet. No Brasil, o acesso à internet é realizado pelo celular. O celular supera todos os outros meios de acesso, como computador e notebook. Finalizamos, então, a nossa revisão. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.